uma mensagem, e com tudo isso que aconteceu aqui, parece que as coisas mudaram. Abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis. Tirar a máscara, né? Aqui em cima agora eu posso tirar. No livro de Gênesis, no capítulo 45. Livro de Gênesis, capítulo 45. Só um minutinho. Já está no máximo. Livro de Gênesis, capítulo 45. Se você achou, vamos ler comigo. A partir do versículo 1. Fala assim a Bíblia, a palavra de Deus. Então José, não se podendo... Obrigado, Deus abençoa. Vou colocar aqui atrás. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para o Egito. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E mais uma vez, Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e governador em toda a terra do Egito. Amém? Veja o tanto que é interessante. Se nós voltarmos um pouquinho, né? Na verdade, eu quero até citar algumas coisas, que a Bíblia Sagrada, na verdade, nos seus 66 livros, ela tem uma totalização de 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo, e 31.101 versículos. Agora, só na vida de José, nesses 13 capítulos, a Bíblia fala exatamente de 449 versículos. E eu sei que nessa noite não vai dar para a gente ler toda a história de José passando pela Bíblia. Mas eu sei que você já leu, e se você ainda não leu, eu quero te encorajar, nessa semana, você fazer essa leitura, do Gênesis 37 até 50, na sua totalidade. Por quê, irmãos? Para a gente entender um pouquinho da vida de um homem de Deus, entender um pouquinho do propósito de Deus para a nossa vida, entender um pouquinho que Deus é aquele ontem, hoje, eternamente. Deus não dorme, Deus não falha, Deus não erra, e Deus não errou de trazer você aqui nessa noite, e não errou de escolher você para falar que você é filho dele e é amado dele. Dá para a gente crer assim? Dá para dar um amém?
Então, se a gente voltar um pouquinho, em Gênesis 30, 22, né, diz a palavra que Deus se lembrou de Raquel. Ouviu Deus as suas orações. Até porque nós sabemos o que aconteceu com Jacó. Jacó, que queria casar com Raquel, o que aconteceu? Foi para a casa do sogrão. O sogrão, na noite, deu um balão nele de Labão. Balão e Labão andam junto. Labão e balão. E colocou nele quem? Lia. E Lia, simplesmente, dos 12 patriarcas, ela foi aquela que deu a luz em Rubem, em Simeão, em Levi, em Judá, em Isacar e Zebulon. Então, praticamente, a metade dos patriarcas saiu de uma serva, que não era a mulher que Jacó queria. Então veja bem, irmãos, passando de Abraão, veio quem? Isaac. De Isaac veio Jacó. Todo mundo sabe a briga que foi, né? Nos filhos de Isaac, né? Quem que eram os dois? Esaú e Jacó, né? Que depois virou Jacó, né? Que na verdade o nome original é Jacó. Jacó. E de Jacó veio José. Então veja que interessante. Na vida de José, na casa de José, José tinha ensinamento perante Deus? Tinha. O seu pai Jacó era um homem que temia a Deus? Sim. O que fez Jacó ser mais amado no meio de todos os seus irmãos? Ao ponto dele receber uma túnica do seu pai. E uma túnica era uma coisa muito especial. Nós não cantamos aqui que nós queremos vestir a sua túnica. Na verdade, ali não é camisa, é túnica, Jesus. Que as mangas dela longas serão mais longas que o meu braço, principalmente o meu é curtinho, né? Né, Bruno? Né, pastor? Meu curtinho, imagina a túnica de Jesus. Ia ficar... E a túnica lá representava respeito mesmo. Entre todas as túnicas, né, a túnica de Itamar, que José recebeu de seu pai, no momento lá junto com seus irmãos, mais amado, mais querido, não é que os outros não eram, todos são amados, mas sempre que tem um que vai ser mais. Jesus não tinha? Quem tinha quem? Pedro, Tiago e João. Os outros não eram amados? Eram amados. E na casa de Jacó, tinha aquele que era mais amado. Então isso não é ruim aos olhos humanamente falando, mas isso é uma coisa espiritual. Por quê? A cor vermelha é a cor branca da túnica. A cor vermelha significava o quê? Responsabilidade. A cor branca significava o quê? Santidade. Então, desde já, o pai já profetizava no filho, você vai ter uma grande responsabilidade. Meu filho José, você vai sim santificar a sua vida diante de Deus, porque Deus vai cumprir um plano na sua vida. Mal sabia os irmãos que ele era sonhador, né? Mal sabia. E qual que era o sonho de José? Primeiro sonho. Qual que era? Repete comigo. Os feixes, 37:7 de Gênesis, né? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes me rodeavam e se inclinavam perante mim. Gente, um menino de 16 para 17 anos, no meio de homem, tudo formado. Ele pega e dá essa notícia no meio dos irmãos, no meio do pai, no meio da mãe, no meio de uma tribo gigantesca. Aí ele fala assim, não tive só um sonho não. Vocês assustaram com o primeiro? Olha o segundo. Olha o segundo sonho que Deus me deu. E tive ainda outro sonho. E relatou para todo mundo, seus irmãos.
Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E sabe o que era melhor? Jacó, seu pai, levava os sonhos dele a sério. Primeira notícia para você, papai e mamãe que está aqui. Para você que vai ser pai e mãe um dia ainda. Leve os sonhos dos seus filhos a sério. Leve os sonhos dos seus filhos a sério. Pode ser uma nenenzinha lá, pititinha igual a sua. 5, 6 aninhos. Sonhei, papai. Leva a sério. Já profetiza desde novo, desde nova. Impõe a mão, profetiza. Ora, ensina. Porque a Bíblia fala para nós, ensina os nossos filhos no caminho do Senhor, porque quando ele crescer não se desviará dele. É claro que muitos aqui não tiveram essa condição de ensinar quando era pequeno. Mas hoje, se nós temos essa condição, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, ensina. Ensina. Inculca, na verdade a palavra aqui, sabe qual que é? É inculcar, é falar. É colocar em ação aquilo que está escrito e o amor de Deus no seu coração e o perdão para com o outro, para com todos e ter uma vida bem-sucedida na terra. E eu quero te falar, não seja uma pessoa de sucesso. Talvez você tenha buscado o que José não buscou. José não contou o sonho para o seu pai, para os seus irmãos, para ter sucesso. Mas ele contou porque Deus tinha uma missão na vida dele. Porque ele já sabia que o valor que ele tinha era grande diante de Deus, o valor que ele tinha era grande diante de uma família, e mal sabia ele só sonhou. Mas o sonho passa pela promessa do tempo. O sonho passa pela promessa do tempo. E o que aconteceu? Certo dia, seu pai Jacó pede para ele, filho, vai ver o que seus irmãos estão fazendo, porque eles estão no campo, pastoreando, cuidando das coisas do papai. Vai ver. E a partir desse momento começa tudo. E sabe o que é o problema? É o sentimento estranho que instala dentro do coração do homem e da mulher, e isso todos, de A a Z, eu e você, temos esse sentimento dentro de nós, mas eu quero te falar pelo poder de Deus que opera através de nós, nessa palavra e em nós. Esse sentimento, ele é controlável. Por mais que ele nasça, por mais que ele queira saltar, por mais que ele seja um ciúme, uma inveja, ele é controlável. Você pode erguer o seu pé e falar, aqui não. A natureza humana, aqui não, ao velho. O homem, a velha mulher, porque isso sempre vai saltar dentro de você, aos seus olhos e na sua caminhada. E cabe a mim e a você ter decisão e ter espiritualidade e ter o poder de Deus operando em nós para mandar esse velho homem, essa velha mulher abaixar, porque tem que prevalecer, é o reino de Deus na sua e na minha vida. Tem que prevalecer na sua casa, é a vontade de Deus. Tem que prevalecer lá no meu trabalho, é Deus na minha e na sua vida. Tem que prevalecer no trânsito, tem que prevalecer no nosso cônjuge, tem que prevalecer junto com nossos filhos, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria de quem? Do Espírito Santo, que nós cantamos aqui, que nós ouvimos aqui, que nós adoramos o Senhor, que Ele habita em nós. Então não tem sombra de dúvida nem de variação. Você e eu somos gente decidida. Nós somos gente que nós sabemos aonde nós estamos pisando, aonde nós queremos chegar. E nós sabemos que a nossa vida, ela é para a eternidade. Morar com Cristo Jesus, herdar as bênçãos que o Senhor foi preparar para nós. Mansão celestial, sim. Ruas de ouro, sim. Janela de prata, sim. Aonde não vai ter dor, aonde não vai ter ciúme, aonde não vai ter inveja, aonde não vai ter nada que vai tirar nós da comunhão e da presença de Deus, sim. Mas isso tudo começa aqui, ó. E eu quero te falar desde já, eu e você, cada um de nós, temos muita coisa de José na nossa vida. Já começa por aí. Já vai guardando no seu coração. Já vai guardando aí na sua mente.
Eu e você, nosso cônjuge, nossos filhos, tem muita coisa de José na nossa vida. Aí os irmãos olharam, ao sonhador, lá vem ele. Aí já conspiraram entre eles. A maioria falou o quê? Não, vamos matar ele. Vamos acabar com a vida dele. Mas levantou 2, salvo engano, Simeão e Rubem. Falou, não vamos ter esse sangue nas nossas mãos, não. Vamos preservar a vida dele. Tinha um buraco, uma cisterna. Vamos jogar ele lá dentro. Começou a história de José. Começou o propósito de Deus na vida de José. Enquanto isso, eles lá, certamente, fazendo uma boquinha, comendo um lanchinho, tirando um tempozinho, né? E pensando com eles o que ia fazer com o moço, porque eles iam ter que retornar. Nós vamos levar ele de volta, nós vamos deixar ele aqui no buraco, ou nós vamos enterrar ele? Para acabar de matar. Olha para o lado esquerdo, quem que vem? Vem uma caravana, né? Diz a Bíblia que eram os ismaelitas. E quem que eram os ismaelitas, irmão? Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael, né? Então eles eram meio parente ou não? Meio parente. E eles vinham de onde? De Gileade. Aí eles falaram assim, não, vamos vender ele como escravo. Pegaram ele, vou correr um pouquinho no decorrer, pegaram José, venderam ele como escravo, não foi assim? Por 20 moedinhas, né? Você conhece essa história, 20 moedinhas? 20 moedinhas, né? Jesus foi vendido? Quantas moedinhas? 30 ou 20? 20? Olha o tanto que é interessante. Levaram ele como escravo. Chegar na cidade, olha o tanto que isso é profundo, irmãos. Chegar na cidade, pegaram ele, deram um banho nele, porque ele era o quê? Escravo. Sabe o que eu e você era, quando nós não conhecíamos Jesus? Escravo desse mundo. E hoje que nós conhecemos Jesus, e hoje que nós somos lavados, comprados, remidos, nós somos filhos. Nós somos servos. E nós queremos chegar no porto seguro, que é o reino da sua glória. E olha o tanto que é interessante, deram um banho praticamente em José, colocaram ele lá na praça, porque lá ia ser comercializado, lá tinha toda a apresentação. E sabe o que? Isso é uma conjectura minha, tá, irmãos? Isso é uma conjectura minha. Sabe o que acrescentaram nele? Sabe o que ungiram ele, que deram um banho nele? Com óleo de Gileade. E sabe o que aconteceu, Dani? Lá na praça, ele já recebeu um toque especial. Lá na praça, ele já recebeu uma cura no coração dele. Tudo aquilo, nossa, mas como que tinha que ser eu? Como que eu tinha que ser, no meio de 12, eu ser vendido como escravo? Já começou lá. Um homem que tinha tudo, como nós ouvimos hoje de manhã, o negativismo bateu na porta, bateu na mente, no coração dele, tinha tudo para jogar o balde para cima, tinha tudo para chutar o balde, tinha tudo para largar, abandonar tudo, mas ele não abriu mão da promessa de Deus. Não abriu mão do seu sonho. Não abriu mão de permanecer na comunhão com Deus que o seu pai tinha apresentado a ele. E ele foi comprado pelo capitão da guarda de Faraó. Olha que compra simples, né? Simplesmente, capitão da guarda de Faraó. Leva ele para a casa de Faraó, põe lá na sua casa, do capitão, vendo ele que o moço era habilidoso, que era, como se diz, um moço que sobressaía, vendo um moço que ele fazia as coisas com amor, com zelo, com temor, colocou ele para governar tudo na sua casa.
e falou para ele, ó, você pode fazer tudo aqui. Você pode colocar, pode tirar, pode dar ordem, mas na minha mulher você não toca não. Ela é minha. E a mulher de Potifar, o que aconteceu? Viu que o moço sobressaía, viu que o moço era bonito, viu que o moço era musculoso, viu que o moço, como diz, destacava. Encorpado, né, Bruno? O que ela fez? Começou a colocar os olhos nele, ó. Começou. E vendo que não estava dando certo, ela foi para o checkmate. Já intimou José para que se deitasse com ela. E ele, ó, falou, não posso. Você é uma mulher casada. Você é uma mulher casada, você é uma mulher que é esposa do meu senhor. E eu levo essas coisas muito a sério. E José foi só, como se diz, saída pela direita, saída pela esquerda, saindo e colocando e ficando de pé. E essa mulher armou uma situação, e vendo que não ia conseguir, todo mundo sabe, a Bíblia conta, que ela chegou no momento de pegar ele. E a hora que ela viu que ele ia escapar, que ele saiu correndo mesmo, ela ficou com as vestes dele, chamou os soldados e montou uma situação. Olha aqui, ó. Esse moço tentou me agarrar, tentou fazer as coisas comigo à força. Esse hebreu que o meu marido trouxe aqui para dentro da minha casa. Não foi assim, irmãos? E olha o tanto que é interessante. José, que sonhou, José que ganhou uma túnica de seu pai, José que foi para a cisterna, José que foi vendido como escravo, José agora, ele é o quê? Preso. Vai para o cárcere. E lá mais uma vez José fez o quê? Continuou a fazer o seu melhor. Continuou com seu foco, com a sua visão, com a sua comunhão, continuou sendo fiel, continuou dando sempre o seu melhor. E a Bíblia fala que ele, simplesmente, o carcereiro colocou ele como supervisor da cadeia. Mudava de cela, voltava, certamente ele tinha até a chave, né? Supervisor da cadeia, imagina, né? O senhor que é militar. E José lá na cadeia, fazendo tudo que precisava ser feito, mantendo tudo organizado, mantendo tudo no lugar, mantendo tudo na ordem. Acabaram os problemas da cadeia. Quem está lá? Ah, tem um hebreu lá, um José da vida. Ah, é? Então tá bom, hein? Assim tá bom. De repente, José o quê? Olha a percepção. Houve um copeiro e um padeiro conversando entre si, né? Vou voltar um pouquinho aqui. José ouve esse copeiro e esse padeiro conversando entre si. E um falando assim, rapaz, eu tive um sonho. O copeiro falando para o padeiro, o padeiro falou assim, eu também tive. Aí José ouve e fala assim, existe um Deus que revela esse sonho. É. Aí eles contaram o sonho para ele. Aí ele fala assim, o copeiro, eu tive um sonho, e meu sonho havia uma videira perante mim, na minha frente. E essa videira tinha 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, havia cachos, e ela produzia uva madura. E o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas, espremi no copo de Faraó e dei para ele beber. Então disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai te reabilitar e te reintegrar no seu cargo. E tu darás o copo na mão dele, segundo o costume antigo.
quando você era copeiro. E essa foi a resposta de José. Porém, José falou assim: lembra-te de mim, quando tudo te tiver bem. Rogo que sejas bondoso para comigo e te faças menção de mim a Faraó, e faça sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para que me puser nessa masmorra. Aí José vem e ouve o som do padeiro. E o padeiro fala assim: ó, eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha 3 cestos de pão alvo, que estavam sobre a cabeça. E o cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó a arte do padeiro, e as aves comiam todos os cestos. Aí José vem dar a interpretação para o padeiro. Ó, esses 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó te tirará fora a sua cabeça, te pendurará num madeiro, e as aves comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. No meio deste, ele reabilitou o copeiro, e o chefeiro dos padeiros ele condenou. Irmãos, veja o tanto que é interessante. Lá na masmorra, só que agora José fez diferente. Ele, como se diz, sabendo que Deus revelava para ele, e ele ouviu, naquele momento, ele sabia que tinha 2 direções. Um que era uma reabilitação e o outro que era uma sentença de morte. E ele não recuou hora nenhuma. O servo de Deus, a serva de Deus não recua. Diante dos problemas, diante da situação, diante da tribulação, não recua. Prevalece e permanece firme. Como a palavra de Deus é firme para sempre. E aconteceu de acordo com tudo que José falou, as coisas aconteceram. De repente, lá na frente, quem que teve um sonho? Faraó. Faraó sonha. E José, na verdade, lá na cadeia, porque os sonhos que Faraó teve, ele mandou chamar os seus magos. Mandou chamar os seus magos, e ninguém havia que pudesse interpretar. Enrolaram ali, e não disseram nada com nada. Aí o copeiro que estava lá falou: ei, Faraó, tem um moço que na verdade foi vendido com 17 anos como escravo, e agora ele já tem 30, já passou 13 anos que ele está aqui com nós. 13 anos passou na vida desse homem, e ele continuou sendo firme, e ele continuou dando um bom testemunho, ele continuou sendo fiel. Olha o tamanho da prova dele, 13 anos. Não foi 1 ano e 3 meses, e nem 1 dia e meio não. 13 anos. Ele interpreta seu sonho. E Faraó pega e faz o quê? Então Faraó dignou contra os seus servos, né, que foram os magos, e não achava ninguém, e de repente encontrou um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. E contei ele que ele interpretou, isso o copeiro falando, narrando, né? Aí como interpretou, aí o Faraó achou por graça, falou assim: não, manda trazer esse menino. No versículo 14 do capítulo 41, o Faraó falou assim: manda chamar esse José. E fizeram sair depressa da masmorra, e ele se barbeou, trocou de roupa e foi apresentar a Faraó. E apresentando ali, moço, né, menino, rapaz, né, rapazão já. Aí ele fala assim para Faraó. O Faraó fala para ele assim: ouvi dizer que, porém, a teu respeito, quando você ouve um sonho, pode interpretar. Olha a resposta de José, irmão. No versículo 16: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José o seu sonho,
E na verdade ele fala de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, depois ele fala de 7 espigas formosas, depois ele fala de 7 espigas mirradas. E José vai, interpreta o sonho e fala para ele assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Vai vir 7 anos de fartura e vai vir 7 anos de fome. Aí José não parou e ele fala assim: ó, escolhe entre os seus um servo que tenha sabedoria, que é capaz, que pode lidar com essas coisas. Aí Faraó, olhando, falou assim: esses magos não sabem de nada. Aqui não tem ninguém aqui que pode socorrer ninguém. Então, já que esse rapaz apresentou, tá barbeado, tá vestido de roupa nova, não tem ninguém melhor do que ele. Ó, eu vou te colocar, é você, José, que está se levantando aqui. E José sabia que era Deus que estava levantando ele, mas lá Faraó falava que era ele que estava levantando. Então colocou o anel nele e ele por governador do Egito. Certo? E José praticamente mandava prender, mandava soltar. Somente na minha casa eu serei maior que você, José. Enfim, irmãos, veja o tanto que é interessante se nós voltar um pouquinho. Eu estava falando que todos nós temos um pouquinho de José. Todos nós temos um pouquinho de ser jogado numa cisterna. Todos nós temos um pouquinho de ser vendido como escravo, ser abandonado. Todos nós temos um pouquinho de ser aprisionado em várias coisas, muitas delas porque vieram de fora e algumas vieram de dentro, que nós mesmos fizemos e entramos nessas prisões. Mas eu quero te falar, em nome de Jesus, o mesmo Deus que agiu na vida de José, Ele age na sua e na minha vida. O mesmo Deus que tirou José lá da cisterna, o mesmo Deus que ungiu José, o mesmo Deus que capacitou José, o mesmo Deus que levantou José, Ele levanta eu e você nessa noite. Seja o problema que você estiver passando. Sabe o bálsamo de Gileade que aqueles ismaelitas traziam? Aquele óleo, aquelas mirras. O Senhor fala através dessa palavra, e o Senhor colocou isso muito forte no meu coração na hora do louvor. Eu vou passar esse bálsamo aqui dentro hoje. Eu vou trazer cura sobre o meu povo hoje. Eu vou trazer restauração de relacionamento hoje. Eu vou trazer libertação àquele que está cativo hoje. Vou trazer libertação de alma hoje. Vou trazer restauração para as casas hoje. Vou trazer o mantimento do céu hoje. Sabe por quê, irmãos? Engano do mundo lá fora, que nós como cristãos, pastor, nós não temos problema. Engano do mundo lá fora, e que um dia foi pregado, que quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor entra na nossa vida, acabou os problemas, acabou tudo, e é só glória, e é só espiritual, e é só de glória em glória, de fé em fé. É de glória em glória, de fé em fé. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos ter que combater esse bom combate, nós vamos ter que terminar essa carreira, vamos ter que guardar a nossa fé, até no dia que o Senhor vier buscar nós. Esse é o desafio da nossa vida como cristão. Esse é o desafio para você e para mim, nós como igreja, de nós sermos aqueles que não recua, nós sermos aquele que diante do inimigo, diante da prova, diante da tentação, a gente faz as coisas sim, mas nós olhamos para o céu, o Senhor dá a resposta para nós e nós vamos agir. Nós falamos não para essas prisões, sim, que vem sobre nós, que depois que nossos olhos foram abertos, nós entendemos que é cadeia, que é laço, e nós vamos dizendo sim para o Senhor, e não para essas provas, não para esses laços.
sim, para o alimento espiritual e não para esse alimento carnal, que muitas das vezes a sua e a minha carne quer saltar, e nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor a cada momento, a cada dia, e entender que Ele reina na nossa casa. E essa casa é dele, nós cantamos, essa casa é sua, essa casa nós separamos ela para você, e essa casa nós não abrimos mão dela, porque um dia essa casa vai entrar no reino da tua glória, um dia essa casa vai reinar sim, e quem reina, naquele dia quem reinou foi José, e hoje quem reina é Jesus, e nós, se nós perseverarmos firmes na sua palavra, e aquecidos ali, com Ele, na comunhão com Ele, no fogo do seu Santo Espírito, nós vamos entrar e reinar com Ele eternamente. E foi assim na vida de José. José reinou, José trouxe seus irmãos, José mandou trazer seu pai. Sabe o que o faraó falou para ele? Foi: ei, pode escolher aqui na terra, aqui, ó, aonde você quer colocar a sua família. 75, 76 pessoas subiu de Canaã para o Egito. Pode escolher. Planície de Gósen, terra fértil. E ficaram ali, ó, muitos e muitos anos. De 30 anos de José, passou só mais 80 anos, 110 anos. José, ó, encerrou seu ciclo. Mas ele encerrou com fidelidade, ele encerrou sendo bênção, ele encerrou com amor, ele encerrou sabendo que aquele que poderia gerar amor e perdão na vida dele, o dia que ele encontrou com seus irmãos, ele teve que sair da sala um pouquinho, para ele se conter, para não deixar o homem carnal, entendeu? Tomar conta naquele momento, mas o espiritual reinar na vida dele. Ele entendeu que era chegado o sonho, o momento do sonho ser realizado. Ele entendeu, ele voltou lá atrás e falou assim: meu Deus, os feixes estão aqui. E eles todos se curvaram. De repente veio seu pai, ele entendeu, porque a sua mãe já não estava mais. Porque quando foi dar a luz de Benjamim, né? Gênesis 35, foi um parto difícil. E Raquel veio a falecer. Mas estava todas as outras mães lá, né? A família toda. Só que nessa hora estava Benjamim também. O sol, praticamente o sonho, né? A lua e as 11 estrelas. O que as 11 estrelas fizeram? Se curvaram. Porque era a glória de Deus sendo manifestada. Era o poder de Deus sendo manifestado. Naquela fome eles não poderiam sobreviver, nem as suas famílias. Mas eles encontraram um caminho, encontraram um pai, encontraram o Redentor das suas vidas, que naquele momento representava Jesus. E sabe o que o Senhor fala com nós? Você vai se curvar sim, diante de Jesus, diante do Senhor, mas não diante da sua prova, não diante de uma pandemia, não diante das circunstâncias. Você vai se curvar sim diante de Jesus. Sabe por quê, irmão? Sabe o que nós temos mais vivido nesses dias? Eu estava me lembrando, pastor, que nós iniciamos o ano com 12 dias de oração. Pastor, Deus vivo que separou eu e você para reinar com Ele. Nós vamos andar aqui, ó, sim, prova, luta, calor, frio, choro, ranger, vai doer na carne. Mas eu quero te falar que isso tudo passa. Eu quero te falar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria da salvação está na sua casa, está no seu coração. Dá para você olhar para o céu, dá para você dobrar o seu joelho, dá para nós ser um pouquinho mais fervoroso na oração. Talvez o que nós tenha menos feito seja orar. Não sei porquê, irmão. Talvez o que nós tenha menos feito seja orar. E o Senhor nessa noite quer reforçar para nós: a oração abre porta, a oração toca o céu, a oração move coração, a oração move papel lá nas causas impossíveis, porque o Deus do impossível, Ele está em pé lá. Irmão aí do norte de Minas, Ele está em pé lá, estende o cetro da justiça e fala assim: vai que eu sou contigo.
Estende o cetro da justiça lá. Vai que eu estou nesse negócio. Estende o cetro da justiça lá. Vai que eu vou reconciliar. Estende o cetro da justiça aqui e fala: me busca, consagra, ora, entrega, descansa. Porque assim como eu fui com José, e ele passou por tudo isso, dando glória ao meu nome, eu serei na sua vida também. Amém? Pode colocar de pé. Esse homem foi humilhado. Esse homem foi abandonado. Esse homem foi largado. Mas em tudo, sabe quando nós cantamos aqui? Eu quero abraçar Jesus. Hoje, nessa noite, Jesus manda eu te falar. Através dessa palavra, Ele está te abraçando. Está sentindo sozinho? Essa noite o Senhor te abraçou aqui. E você vai passar essa semana. Vai passar esse trimestre agora do ano. Vai passar essas lutas tudo. E o Senhor abraçado com você. Vai fazer você vencer. Vai fazer você romper. Amém? Queria que nós fizéssemos essa oração. Em nome de Jesus. Você pode falar aí qual que é a sua dor. Pode falar aí qual que é o seu problema. Pode falar aí qual que é a sua dificuldade. Fala para Jesus. Pode falar aí qual que é o tamanho da sua luta. Você pode falar aí qual que é a dificuldade, o obstáculo que você vai enfrentar essa semana, o tamanho do gigante que você tem na sua frente. Você pode colocar para Jesus agora. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. E nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua graça é melhor que a vida. Amém. Assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor separou ele, na pessoa de Jesus, ó Pai, nós somos separados também. E nós nos incluímos, ó Pai, nessa oração, Senhor, ó Pai, entregamos, ó Deus, toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade, toda a enfermidade da alma, Senhor, enfermidade física, Senhor, na Tua presença. E clamamos ao Senhor, ó Pai, desce, Senhor, ó Pai, faz jorrar, Senhor, sobre a nossa cabeça, faz queimar, Senhor, todo o mal, com bálsamo de Gileade, Senhor, unja a nossa cabeça com óleo da alegria, Senhor, faz com que os nossos olhos possam enxergar, ó Deus, o Senhor na nossa frente, enxergar a direção que o Senhor tem para cada um de nós, enxergar a vida que o Senhor tem para cada um de nós, porque, Senhor, em nome de Jesus, muitas das vezes o mundo fala que é morte, o mundo fala que é tempestade, o mundo fala, Senhor, ó Pai, que é um céu negro, Senhor, mas nós podemos olhar nessa noite e ver, Senhor, ó Pai, o sol da justiça raiando, o sol da justiça brilhando, o sol da justiça nos aquecendo e nos chamando, Senhor, e em todas essas coisas, ó Pai, nós declaramos que nós somos mais que vencedores. Senhor, aquele que entrou aqui com medo, aquele que entrou aqui sem esperança, aquele que entrou aqui, Senhor, ó Pai, com a sentença declarada sobre a vida dele, em nome de Jesus, ó Pai, reveste essa vida, ó Pai, com toda a armadura do céu, e que ele seja livre, ela seja livre para caminhar na Tua presença, seja cheia do Teu Santo Espírito, seja cheia do Teu óleo, do Teu bálsamo. Se falta perdão, Senhor, ó Pai, acrescenta, Senhor, nessa vida. Se falta amor, ó Deus, derrama, Senhor, ó Pai, do Teu amor, Senhor. Se falta, Senhor, ó Pai, intimidade, Senhor, abre os céus, ó Pai, e nessa noite, e coloque intimidade, Senhor, com nós, com cada um aqui, para que nós possa escutar, entender e seguir, ó Pai, nas veredas da Sua justiça, Senhor. Nós entregamos nossas vidas, nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, ó Deus, todos os nossos projetos, ó Deus. Esse ano é um ano atípico, Senhor. Enfrentamos luta, enfrentamos pandemia, enfrentamos dores, ó Pai, enfrentamos perdas, ó Deus, mas nós não abrimos mão do céu, da Tua glória e da Tua presença na nossa casa, na nossa vida. Senhor, nós declaramos sobre essa cidade abençoada, essa cidade guardada, aqueles, ó Deus, como, Senhor, Teu servo, que está concorrendo, Senhor, ó Pai, uma cadeira, Senhor, ó Pai, nesse plenário, Senhor, ó Pai, separa homens, separa aqueles, ó Pai, a qual o Senhor tem obra, separa aqueles que o Senhor tem chamado para nos representar ali, Senhor. Nós oramos por essas autoridades, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoamos cada um deles, ó Pai, com toda sorte de bênção, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai, o Teu reino.
seja feita a tua vontade, porque o seu amor, ó Pai, a sua graça é melhor que a vida. E toda a igreja diga amém. Deus que nos abençoe.